Olá, minha gente, bem-vindas a mais um episódio de Liliths, esse podcast que fala de mulheres que fizeram e fazem história. Hoje teremos um episódio diferente aqui no Liliths, certo? Vamos falar da série do momento, Pedaço de Mim. E essa série, eu vou explicar aqui o porquê que eu decidi trazer essa série para um episódio, certo? Primeiro, essa série foi criada por uma mulher, pela Ângela Chaves, e ela traz muitos elementos, muitas questões que são vividas por muitas mulheres. E aí eu achei interessante utilizar essa série como referência, porque ele tem muita coisa para a gente pensar sobre dilemas que muitas mulheres podem enfrentar, claro, de formas diferentes, mas achei importante para a gente conversar. Então, esse episódio vai ter muitos spoilers, viu? Então, se você ainda não viu a série, assiste primeiro, depois volta aqui para conferir esse episódio especial de Liliths. Então, assim, a série Pedaço de Mim fala sobre uma história que eu descobri que é baseada numa história real que a Ângela Chaves leu, que aconteceu nos Estados Unidos em 2009. A série se baseia na história de uma mulher que engravida de dois homens diferentes. E tem até um nome para isso, né? Que é chamado superfecundação heteroparental. Quando ela tem uma gravidez de gêmeos, só que de dois pais diferentes. E aí, a primeira coisa que me chama muita atenção nessa série é que ela é permeada por muitos não ditos, muitos segredos. A série é repleta de momentos e de segredos, de coisas que não são verbalizadas. E aí, ao longo dos episódios, a gente vai vendo das diversas problemáticas envolvidas nesses segredos, dessas coisas que não são ditas, complicações, questões no relacionamento, como isso afeta, como a outra pessoa recebe, enfim. Isso desencadeia várias questões, e aí a gente vai vendo a importância de se dialogar, de conversar, de se colocar nas mais diversas situações e o como que esses não ditos eles viram um verdadeiro peso, um fardo a ser carregado no nosso dia a dia, quanto as coisas não são faladas, quanto que é um peso de um segredo. A série deixa muito explícito isso, como é pesado carregar um segredo e como é difícil. E aí, a série passa por vários momentos, né? E ali, o que acontece? Nos primeiros momentos, uma das gestações, a gestação, né? Um dos pais, um dos filhos, é fruto de um estupro que a Liana sofre após o momento dela passar por uma chateação que o marido tinha traído ela decide sair para esparecer, para se divertir com a amiga. A amiga acaba saindo e deixando ela com o irmão. E nisso, esse irmão acaba, de certa forma, alcoolizando, oferecendo até drogas para Liana. E aí ele se aproveita da vulnerabilidade dela e ele a estupra. E aí esse é um tema muito importante pra gente olhar, pra gente falar sobre, né? Que muitas vezes as mulheres são revitimizadas nesse processo quando, por exemplo, recaem sobre elas a culpa. Ah, mas também você estava bêbada, mas também... Gente, pelo amor de Deus. Ela é a vítima. Ela foi alcoolizada. E por mais, ali no caso, na série, ele vai alcoolizando, ele dá droga, ok, ela aceita, mas ela já estava alcoolizada. Mas por mais que uma mulher escolha beber e beba a quantidade que for, nada é motivo para ela ser estuprada. Nada. Ela é vítima. Se a mulher está inconsciente, ela não pode ser abusada.
É uma coisa básica, mas é importante a gente falar sobre, porque o cara se acha no direito, né, de estuprar uma mulher em uma condição inconsciente. E aí isso acontece de novo na série, né? Acontece tanto com a Liana, que é a personagem principal que acaba engravidando, quanto com uma outra vítima, que acaba que o Oscar, que é um dos personagens, é o personagem que estupra a Liana, ele acoberta a atitude de um outro homem que a estupra. E aí a gente pode falar sobre a perspectiva do quanto que homens protegem outros homens que cometem crimes. Estupro é crime. E aí isso vai bater num escritório de advocacia, até do Tomás, que é o marido da Liana, o caso da outra mulher que foi estuprada na boate. E aí eles fazem toda uma manipulação, mesmo com as imagens, eles destroem provas, eles fazem de tudo, fazem toda uma manobra para que ele não seja condenado. Então, assim, homens acobertando crimes de outros homens. Isso é um completo absurdo. Então, é muito importante a gente olhar para tudo isso, para essa questão dessa culpa que recai sobre essa mulher. Ah, você bebeu, você também não devia ter bebido. Gente, nada é justificativa para uma mulher ser estuprada. Nada. Quando a gente faz isso, quando a gente joga a culpa sobre a mulher, a gente está revitimizando essa mulher. Então, vamos lá, né? E aí, assim... E os homens, quando eles protegem as atitudes desses homens, eles também estão incorrendo, de certa forma, estão acobertando um crime, estão sendo cúmplices. Então, isso é muito importante a gente olhar sobre essa perspectiva da série. E aí, ao longo de toda a série, isso foi um processo, para mim, assim, um tanto quanto desconfortável, mas isso diz de um processo que uma mulher passa quando passa por um tipo de violência desse nível, né? Ela não nomeava como estupro. Sempre aparecia a Liana falando do que o seu irmão fez comigo, do que ele fez comigo, e ela falando diretamente com o Oscar, o que você fez comigo. Não era nomeado, e às vezes não. É importante para o processo para dar nome às coisas, é importante dar nome ao que acontece. E o que ela sofreu foi um estupro. E aí ela passa por toda a série, até que finalmente nos últimos episódios, ela consegue falar sobre, ela consegue dar nome ao que ela sofreu. E, gente, isso é uma característica das pessoas que passam por esse tipo de violência. E uma outra forma da gente cometer um certo tipo de violência com essas mulheres é falando, mas por que só agora você veio dizer? Gente, isso é tão doloroso, é tão traumático, que mulheres podem passar uma vida inteira, podem morrer e não falar sobre. Então vamos respeitar. Jamais a gente fala para uma vítima de um abuso sexual, uma vítima de um estupro, por que você não falou antes? Não existe isso, mais uma forma da gente condenar e de culpar essa vítima. E aí, assim, foi um desconforto para mim nesse sentido, porque não era nomeado o que tinha acontecido, ela não nomeava, mas eu fui entendendo que é um processo. Ela não conseguia falar sobre, era uma dor muito profunda. Até que finalmente, lá no final, ela decide falar, ela decide escrever um livro. E aí ela se conecta com outras histórias, as mulheres, em geral isso acontece, quando uma mulher fala sobre, ela encoraja outras mulheres a falar, porque nós mulheres, e isso é comum acontecer em vítimas, com vítimas de abuso, as mulheres têm receio de falar, porque em geral a sociedade desacredita dessas mulheres. Desacredita, e aí revitimiza, culpa. Essa mulher sente muita vergonha de ser, de certa forma, culpada. Então, olha quantas nuances estão envolvidas nesse falar. É muito doloroso, é um processo muito doloroso e a gente precisa respeitar essas vítimas e quando elas decidirem falar, a gente acolher, respeitar, enfim, ouvir. Então, assim, e o que acontece nesse processo? A irmã do Oscar, que é a Débora,
ela acaba não acreditando na amiga. E aí acaba sendo uma forma de uma mulher que protege um homem que cometeu um crime contra uma amiga. E isso, assim, também me trouxe um desconforto nesse sentido. Eu falei, poxa, a amiga não tá acreditando nela. A amiga tá passando pano pro irmão. Porque essa mulher, que é a Débora, ela assumiu o lugar de mãe que super protege o irmão, que na verdade, o Oscar tinha um comportamento quase que de adolescente, inconsequente, que fazia as coisas que aquele pai e aquela irmã ali, irmã-mãe, tava sempre salvando. E aí ela rompe com essa amiga por acreditar ou por, enfim, super proteger esse irmão. Diferente da Silvia. A Silvia foi uma personagem que me cativou desde o início, porque a Silvia foi a ilustração para mim do que é uma real sororidade feminina. A Silvia sempre esteve ao lado da Liana, ela sempre deu suporte. Quando, inclusive, a Silvia ajudou a Liana a nomear o que ela tinha sofrido, que ela tinha sofrido um estupro, que ela tinha sido vítima, que ela precisava denunciar. E a Silvia sempre, ao longo da série, foi dando suporte e enfrentou, inclusive, a família para dar suporte à cunhada. Então, ali ela acreditou, enfim, apoiou essa cunhada o tempo todo, sempre foi uma confidente. Então, a Silvia, para esse processo todo de muita dor que a Liana enfrentou, a Silvia foi uma personagem fundamental de suporte, né? E aí isso me chamou muita atenção, que é diferente, por exemplo, da irmã do Oscar, que é a Débora, que não acreditou, acabou, enfim, sendo levada pela lábia do irmão, que disse, não, ela quis, ela me levou pra casa dela. Enfim. E aí, assim, já falei sobre a questão dessa violência, de mulheres que estão alcoolizadas serem violentadas, que muitas vezes a gente transfere a culpa e que isso é revitimizar uma vítima, né? E aí a gente vai falando de uma outra questão muito comum para as mulheres também que está presente na série, lá no início, que é como a Liana sofre nessa pressão por não conseguir engravidar, e aí uma certa cobrança ali do Tomás, que ela só pensa nisso, porque ela tem esse sonho de ser mãe, e a sociedade pressiona muito as mulheres para isso, né? Que uma mulher realizada só é uma mulher que tem filhos, enfim, tem toda uma pressão social em cima desse ter filhos e ser mãe na nossa sociedade. E isso também fica evidente ali na Liana, quando ela se vê fazendo mil coisas para poder tentar engravidar e muito mobilizada nesse sentido. E também um outro aspecto, aí a gente já parte para a Silvia, que a gente pode observar que a Silvia ali se divide entre a maternidade e também muito dedicada à maternidade, com um filho que tem uma deficiência, e aí com receio de de botar esse filho para o mundo, porque a gente vive numa sociedade que não acolhe bem essas pessoas, não é adaptada, principalmente para um deficiente visual, né? A gente não tem a acessibilidade para essas pessoas com deficiência. E aí uma preocupação muito legítima, mas ao mesmo tempo também muito dedicada ao trabalho e não dando espaço para o relacionamento. Mesmo para um relacionamento ali com muito sentido, para um cara legal que é o Vicente, né? Ela não vê espaço para o Vicente na vida dela. Até que ele, com muita paciência, com muita calma e muito amor que ele tem por ela, né? Ele vai esperando o tempo dela até que finalmente ela se abre para um relacionamento. Isso é muito bom para ela, para o Inácio, que recebe ele como um pai. Então, assim, a Silvia também vive esse conflito, maternidade, trabalho, e aí eu não tenho espaço para um relacionamento, enfim, até que ela precisa de todo esse tempo, mais de 10 anos ali que o Vicente ficou insistindo para que ela tivesse, que ela abrisse espaço também para a Silvia mulher. Tem espaço para a Silvia mãe, para a Silvia médica e também abriu espaço para a Silvia mulher para viver esse amor. Então esse aspecto também é muito interessante. É uma série riquíssima,
uma trama muito bem construída nesse sentido, não é à toa que tá um sucesso. E esses foram os aspectos que me chamaram a atenção nessa série. E acredito que tem aí muito mais, né? Aspectos que chamaram a atenção para outras pessoas. Se algo te chamou a atenção, comenta aqui, né? E até o próximo episódio de Lilith. Se você gostou desse conteúdo, compartilha, manda aí para quem assistiu a série. E se você quiser conhecer um pouco mais sobre o meu trabalho, o meu Instagram é @psicologamariana.borges. Me segue lá, porque eu falo muito desses temas de questões de gênero, questões que atravessam as mulheres. E até o próximo episódio.